Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu trago um questionamento. Será que a Via Varejo será a próxima Magazine Luiza? Por que esse questionamento? Para quem não acompanha o mercado, a Magazine Luiza subiu acima de 15.000% nesses últimos 5 anos. Então muita gente fala assim, tá, mas qual será a próxima Magazine Luiza? Qual será a empresa que vai ter esse comportamento na Bolsa de Valores? E alguns sugerem, às vezes, que seria a Via Varejo. Se a gente for olhar o gráfico da Via Varejo, a gente percebe a ação muito mais flat, muito mais lateral. E por que eles sugerem que seria a Via Varejo? Se a gente pensar Magazine Luiza, o que a gente consegue associar? Casas Bahia, Ponto Frio, que são marcas da Via Varejo. Então, por uma questão setorial, por uma aproximação de marcas, sugere-se que seria a Via Varejo. Então esse é o objetivo hoje, né? A Via Varejo, além da Casas Bahia, além do Ponto Frio, tem o Supermercado Extra, tem a fábrica de móveis Bartira, a maior fábrica de móveis do Brasil, e a gente vai estar analisando se tem ou não tem lógica essa evolução da Via Varejo. Dia 13 de maio, agora, a Via Varejo publicou os resultados do primeiro trimestre de 2020. Esse TR veio com um parecer sem ressalva da auditoria. Ele foi auditado pela Ernst Young, uma grande firma de auditoria, e ele apresentou um lucro de 13 milhões do primeiro trimestre de 2020. O primeiro trimestre do ano passado, 2019, eles tinham apresentado, evidenciado um prejuízo de 50 milhões. Então o resultado mostrou uma evolução, mostrou uma melhora comparando a empresa com a própria empresa no ano passado. E eles também discutem um pouco nesse relatório a questão da Covid. Inicialmente eles apresentam que se não tivesse a Covid, esse lucro de 13 milhões seria de 100 milhões. E parece um número assim, 100 milhões, né? Sem muita justificativa, parece uma estimativa meio chutada, mas a gente vai lendo o relatório e no corpo do relatório eles apresentam uma conciliação contábil evidenciando em cada conta qual seria o impacto do Covid, claro que é uma estimativa, e mostrando como seria a receita sem o Covid, como seria o custo, como seria a despesa, até chegar nesse valor de 100 milhões que eles estimam que seria o lucro sem o Covid. Claro, lembrando que é uma estimativa, certo? Então, a gente pode dizer que esse impacto global aí foi de 87 milhões para o grupo, de 13 para 100 milhões. Uma outra questão interessante, a gente pode pensar assim, sobre o Covid, qual foi a inadimplência, qual foi o impacto na inadimplência. E a gente observa o gráfico da inadimplência, não teve nenhum impacto significativo. Só que se a gente for observar, eles consideram nesse gráfico a inadimplência acima de 90 dias. Então a gente está falando de uma inadimplência que vem lá de dezembro, antes da questão do Covid. Então, obviamente, nesse gráfico não está mensurada a questão do Covid. Só no próximo ITR, só no próximo relatório trimestral, que a gente vai ter a percepção da inadimplência em função, especificamente, do Covid. Outra questão interessante que eu achei no relatório deles é que em 2018 eles fizeram o teste de redução ao valor recuperável e teve uma pequena perda. Em 2019 eles também fizeram o teste de redução ao valor recuperável, conforme o CPC 01, e teve também uma pequena perda. No início de 2020, em função do Covid, eles resolveram fazer de novo, verificar essas premissas. E eles relatam que não se constatou diferenças significativas. O que eu acho um pouco estranho, porque todo o cenário macroeconômico, todos os economistas consideram que teve mudanças significativas, mas eles, não entram em detalhes, falaram que não teve mudança significativa nesses testes de recuperabilidade que foram feitos lá no final de 2019. Aqui a gente tem alguns indicadores. Então, em azul é o último trimestre de 2019 e em vermelho é o primeiro trimestre de 2020. A liquidez corrente deles teve uma queda de 0,79 para 0,77. Percebe-se que é uma liquidez corrente sem muita folga financeira. A liquidez seca, que é quando a gente exclui o estoque desse cálculo,
caiu de 0,50 para 0,43. Então a gente percebe que é uma empresa que depende de girar os seus estoques para conseguir honrar com seus compromissos. Só que no primeiro trimestre de 2020, eles tiveram uma geração de caixa operacional muito forte, o que dá, de certa forma, um certo conforto. Também uma empresa com endividamento um pouco elevado, como ela teve alguns períodos de prejuízo, isso consumiu o patrimônio líquido dela, então hoje o ativo é quase igual ao passivo oneroso, o capital de terceiro dela, e essa dívida também é bastante concentrada no curto prazo. Se a gente for olhar, em torno de 66% do perfil da dívida dela é de curto prazo. Então a gente percebe que ela tem uma situação financeira e uma situação patrimonial não muito confortável. Se a gente for pegar o ITR e for calcular o valor patrimonial da ação, a gente chega no valor de 0,49. Olhando o valor de mercado da ação, no fechamento de hoje, dia 15, a gente tem um valor de mercado de 8,69. Então a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial daria 17,60. A gente percebe que é uma ação que aparentemente está cara. Mesmo o Magazine Luiza, com toda essa evolução, essa relação hoje está em torno de 12. Então a ação estaria cara em relação à ação do Magazine Luiza, com toda a valorização que ela já teve. Se a gente for ver o P/L, o preço em relação ao lucro, esse lucro foi anualizado, daria uma relação de 217, tá? Considerando anualizado já. Então também mostra que a ação está cara. Mesmo o Magazine Luiza com toda essa valorização, está em torno de 100, esse indicador que já é elevado. Então a gente percebe que a ação, pelos seus fundamentos, seja olhando o seu patrimônio ou olhando o seu lucro, não é uma ação que está barata, é uma ação que está cara. Então algumas considerações. Se a gente for olhar os últimos 4 anos, a gente tem 16 trimestres. Nesses 16 trimestres, em 9 ela teve prejuízo e em 7 ela teve lucro. Então é uma empresa que tem bastante volatilidade, oscila bastante entre o lucro e o prejuízo. A estratégia dela também é bastante diferente do Magazine Luiza. O Magazine Luiza funciona quase como um marketplace, onde outras empresas vendem seus produtos, enquanto o Via Varejo ele verticalizou com a loja de móveis e a fábrica de móveis. O modelo de gestão também é bem diferente, A princípio, o Magazine Luiza foi mais assertiva nessa questão da internet. Agora, com o Covid, eles aumentaram bastante. A Via Varejo aumentou bastante as vendas pela internet, mas ainda está bem atrás da Magazine Luiza nessa questão. E também tem os fundamentos, aparentemente, bem piores do que o Magazine Luiza. Então, como conclusão dessa análise, a gente continua procurando uma empresa que tem um comportamento igual ao do Magazine Luiza, mas dentro da nossa percepção não vai ser a Via Varejo que vai ter esse comportamento. Certo, pessoal? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.